Queridos, esse vídeo aqui é um recado de Deus para a sua vida. Olha, Jesus passou por essa terra como um ser humano, ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, ele teve que repousar. E veja, Jesus ao passar por essa terra, ele passou pelas mesmas provações e aflições que qualquer ser humano passou, vai passar ou está passando. Então, ninguém melhor que Jesus para conhecer o que você está passando agora. E eu venho te dizer uma verdade absoluta, infalível e imutável. Jesus, ele te ama. Ele te ama. Ele te ama e ele está dizendo, olha, eu te amo tanto que eu dei a minha própria vida para salvar a sua. Querido, o que você está passando, a dificuldade, o problema, qualquer que seja a sua provação, ela tem uma data para acabar. Querido, a palavra de Deus, ela é semelhante a uma espada de dois gumes. E a Bíblia diz que ela é mais afiada que uma espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, de ossos e medula, e ela está apta para discernir os pensamentos do coração do homem. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você já viveu, importa que você vai sair dessa melhor, porque o deserto não matou Jesus, o deserto não matou Ragá, o deserto não é para a morte, o deserto é uma escola. A vitória está aqui e o deserto está aqui. Existe um meio entre esses dois que eu chamo de transição. É quando você está saindo da escuridão para a luz. É como se você estivesse já vendo a luz no fim do túnel e tudo já está começando a clarear. Irmão, nessa altura nós começamos a se alegrar. E imagine uma coisa, porque Deus tem um modo de provar os seus filhos. Perceba, Deus usa o profeta Samuel e diz, Samuel, sobe à casa de Jessé, porque lá, dentre os filhos dele, eu vou ungir um para ser rei de Israel. Veja, quando ele chega na casa, o que ele encontra? Rubens, o fortão, bonitão, está na porta. Ele diz, Senhor, eis aqui o homem, está diante de mim, vou tacar óleo na cabeça dele. Deus diz, ei, não. Passou-se os filhos de Jessé todos, mas nenhum Deus falou é esse. E quando Deus falou assim, olha, não é nenhum desses. Samuel faz a pergunta que, essa pergunta, resta mais algum? O Davi está esquecido, Davi está deixado de lado, Davi não senta na mesa, provavelmente come lá mesmo onde está apacentando as ovelhas, diz assim, ei, não. Hoje nós só vamos sentar na mesa quando ele chegar. Manda chamar, porque hoje ninguém senta na mesa. Mas a comida está esfriando, ninguém senta na mesa enquanto Davi não chegar. Quando Davi chega e é ungido, ele volta para onde? Para cuidar de ovelhas. Davi não recebe a unção e senta no trono, Davi volta para cuidar de ovelhas. Eu entendo isso que você tem todo o processo a passar. Talvez à medida que você está enfrentando o processo, você já recebeu a unção de príncipe, você já recebeu a unção para sentar em um trono, você já recebeu a sua vitória. Eu estou falando do sentido figurativo, você já recebeu a sua bênção, mas você ainda não sabe. Por quê? Porque você ainda continua cuidando de ovelha. Ei, aqui veja aonde eu quero chegar. Davi, ao estar cuidando das ovelhas, ele percebe que um urso vem para atacar, e a Bíblia diz que Davi vai lá e faz o quê? Mata o urso. Isso exige esforço, isso exige coragem, isso exige estratégia, isso exige de Davi algo para ser feito. Porque se você parar diante do urso, o urso vai comer a ovelha ou até mesmo vai comer você. Então o que Davi faz? Ele age. E a Bíblia diz que Davi mata o urso. Vem depois um leão. E Davi tem que também ter coragem, Davi tem que ter intrepidez, Davi tem que ser sagaz. Davi bola um plano, vou matar ele. Ele mata o leão. No processo existe provações. Dentro do processo, além do processo, exige mais provações. E veja, Davi sobe ao trono. E Davi, em certo momento, eu estou aqui conjecturando, ele começa a pensar nas vitórias. Eu imagino Davi pensando, eu estava esquecido lá no pasto, mas teve um dia que ninguém sentou na mesa enquanto eu não cheguei. Esse dia foi maravilhoso, mas eu voltei para o pasto para cuidar das ovelhas. E eu estava ali, eu matei um urso, quando aquele urso veio atacar as ovelhas, eu matei aquele urso. E eu também estava um certo dia sentado, de repente eu ouvi um rugido,
era um leão, eu fui lá e matei aquele leão também. E Davi começa a pensar sobre as suas vitórias e a que levou ele para o trono foi a vitória de ter matado o gigante Golias. Ele fala, olha, um dia eu fui levar uns alimentos lá para os meus irmãos e eu vi um gigante afrontando o povo de Israel e eu matei o gigante. Eu imagino que Davi nessa hora se levanta e vai para a sacada, né? Dá uma esparecida, tomar um vento e de repente ele olha e vê uma mulher bela. Pois bem, meu querido, o diabo ele é estrategista, ele sabe também como vencê-lo. E Davi, ao olhar aquela mulher, Davi que venceu um urso, Davi que venceu um leão, Davi que venceu um gigante, agora não vence uma mulher. E veja, o deserto vale, o pasto, a provação, o processo, talvez não para você, mas algo mais à frente que você também precisa vencer. Então esteja fortalecido, esteja convicto, porque Jesus já fez um sacrifício para que você tenha vida eterna. Se você não se esforçar, a Bíblia diz que o céu é tomado à força, ou seja, exige esforço. Irmão, você precisa ter um esforço. Ah, mas eu estou desanimado, mas eu não vou mais para a igreja. Ah, mas eu não... Sabe, tudo isso leva você a viver momentos ruins. O filho que ele teve com Batseba morreu, mesmo depois dele ter orado, jejuado. Davi passou por momentos ruins, momentos difíceis, muitos momentos em que ele chorou amargamente, sofreu, passou luta, sofrimento. Temos na Bíblia um relato do próprio Deus dizendo, este é um homem segundo o meu coração. Na altura, Davi está para perder todo o seu reino. E ele diz, Senhor, se o Senhor quiser, leva tudo. Arranca tudo de mim, Senhor, mas não retires de mim o teu Espírito. Oh, meu querido, o envolvimento com o Espírito Santo, a intimidade com o Espírito Santo é o que vai te levar a um patamar diferenciado. Sua vitória está no esforço que você não fez. Sua vitória está no esforço que você não faz. Respire, tenha calma. As coisas vão dando certo aos poucos. Eu preciso que você seja forte, eu preciso que você tenha coragem, eu preciso que você não desista. Imagina se Davi tivesse desistido no primeiro urso, no primeiro obstáculo. Imagina se Davi tivesse desistido lá, quando mandaram ele para o pasto. Imagine onde ele estaria, qual seria o futuro dele. Então, meu irmão, diante dessa palavra, se levante com coragem, se levante com ânimo. Não desista, meu amigo, nosso alvo é Cristo. Não se preocupe com as pessoas que estão à sua volta. Ao ministrar a palavra de Deus para pessoas, eu já me deparei várias vezes com a mesma fala da pessoa. Ela diz, olha, eu não vou mais para a igreja, cara. Eu fui uma vez na igreja, ficaram me olhando de cima a baixo. Outras falam, eu fui na igreja, não me receberam bem, ainda ficaram olhando para mim. Por quê? Por que isso, gente? Há um motivo para você servir a Deus. Há um motivo para você manter sua fé em ação. Há um motivo pela qual você ainda está de pé. Pessoas precisam de você. Você não nasceu por um acaso, não foi simplesmente alguém que quis trazer você ao mundo. Não, você é um propósito de Deus, você é um planejamento de Deus, você foi arquitetado pelo próprio Deus e você nasceu com um propósito, meu querido, minha querida. Pense nisso, você nasceu com um propósito. Eu estou aqui nessa terra, não é de passagem. Você está aqui por um propósito, você está aqui para algo maior. Ative a sua fé, creia. Tudo aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir. Tome posse, renove as suas forças. Espere somente no Senhor. Ei, não espere no homem. Não crie expectativa. Independente de quem seja, meu querido, minha querida, independente de quem for a pessoa, não crie expectativa, porque os homens decepcionam, os homens mentem, os homens falam e não cumprem. Então, espera somente no Senhor, porque o salmista diz, os que esperam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Isaías diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águias, correrão e não se cansarão. Deus tem um melhor reservado para você. Deus já abriu as portas sobre a sua vida. Agora peça para Ele abrir os seus olhos. Quando você tiver uma mente, segundo a Bíblia, a mente de Cristo,
você vai ver, meu querido e minha querida, que tudo que você está passando tem um propósito. O apóstolo Paulo disse assim, olha, porque as leves e momentâneas tribulações não hão de se comparar ao peso de glória que para nós está reservado. Tem algo muito grande, tem algo muito maravilhoso esperando por você. Então não desanima, cria força. Peça a Ele força. Senhor, renova minhas forças. Senhor, me dá habilidade. Senhor, toma o controle da minha vida. Senhor, eis que eu estou me levantando para matar leão, para matar urso. Eu vou me levantar, Senhor, e ninguém vai me parar, porque a Tua palavra diz, operando o Senhor, quem impedirá? A Tua palavra diz, Senhor, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é a minha rocha, o meu escudo, é a minha fortaleza. Eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, e ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai me ajudar, e eu não vou temer mal algum. Ah, meu querido, tomar posse da vitória é viver na vitória antecipadamente. Então eu quero que você tome posse da vitória, eu quero que você tome posse dessa vitória que já é sua. Não duvide, Deus tem o melhor para a sua vida. E eu não quero que você olhe para as circunstâncias, porque em dias de tempestades e ondas agitadas, ainda existe um mestre que está do seu lado, e é Ele que pode acalmar a tempestade, é Ele que pode mandar o vento parar. É por isso que eu disse, não crie expectativa em ninguém, mas crie expectativa em Cristo, porque a Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é Ele quem vai gerar fé em você, é Ele, mas somente quando você olhar para Ele, quando você tirar os olhos da tempestade, quando você tirar os olhos do vento, quando você fixar o teu olhar em Cristo, você vai ver que as coisas vão sair do papel. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. O que falta em nós é deleitarmos em Deus, acharmos prazer. O salmista diz assim, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, existe uma alegria em buscar a Deus, existe um prazer em fazer para Deus. Quando você entender essa verdade, tua vida muda. E querida, eu quero agradecer a sua presença nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Deixe seu comentário aí. E não se esqueça, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.